A gente vai discutir sobre lesão muscular hoje. Ó, foi o tema mais votado lá no meu grupo do Telegram. Então eu coloquei acho que uns 10 temas lá para serem votados. Lesão muscular foi o que ganhou, fechado? O tema de hoje é um tema sensacional, inclusive é bem provável que seja o tema do meu doutorado, então é um tema que eu gosto bastante de estudar. É um tema que eu curto muito também. E aí eu trouxe alguns slides dessa minha aula de reabilitação de lesões musculares para discutir com vocês, tá? E levantar alguns pontos aqui que eu acho que são relevantes para a nossa reabilitação. Fechado? Com fundo moderno e tudo, cara. Com fundo moderno e tudo. Eu vou até, inclusive, ficar tentando trocar esse fundo aqui às vezes. Espero que eu consiga fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Fechado? Então é o seguinte, ó. O primeiro ponto que eu separei aqui pra gente, vou até trocar aqui atrás a imagem, é com relação ao mecanismo de lesão. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, ó, o primeiro ponto que vocês têm que tomar conta aí na reabilitação é com relação ao mecanismo de lesão, beleza? Coloquei foto do Vini aí, do Lecinha, para dar uma moral pra Luzinha. Não pode falar Luzinha, só Lusa que os caras ficam bravos, só Lusa. Para dar uma moral pra Lusa. Ó, seguinte, então a primeira coisa que vocês têm que pensar em reabilitação de lesões musculares o mecanismo de lesão. Galera, então é o seguinte, mecanismo de lesão. Então assim, antes de qualquer coisa é importante você entender da demanda, e como lesões musculares são muito comuns nos esportes, né? Lógico que pode acontecer em indivíduos que não são atletas, mas são muito comuns nos esportes, entender sobre o gesto esportivo dessa determinada demanda e onde o indivíduo está inserido. Então, por exemplo, no futebol, que é um contexto que eu atuo bastante hoje, né? A minha maior atuação hoje é dentro do futebol. As lesões musculares mais comuns são as lesões discotibiais, as lesões de adutores e as lesões de reto femoral. São lesões que têm relação basicamente com dois mecanismos. O sprint, que é o tiro, a corrida em alta velocidade, que acaba tendo uma relação grande com a lesão de isquiotibiais. O que não quer dizer que também não possa acontecer a lesão de reto femoral em alguns momentos nesses estímulos, mas em maior proporção de isquiotibiais. Por quê? Porque durante um sprint, né, uma corrida de alta velocidade, você tem uma demanda muito grande sobre os isquiotibiais. Então é fato que o mecanismo vai influenciar na lesão que possa acontecer ou não. Assim como durante um chute, seja na fase de aceleração ou na fase de balanço, que é quando a perna está indo lá para trás para realizar o chute, é comum você ter lesão aí do reto femoral, que é um músculo que está altamente envolvido no mecanismo do chute, ou até mesmo dependendo do movimento do chute que for realizado, por exemplo, mais voltado para uma chapada, aí você pode ter uma lesão muscular de adutores. Então assim, eu trabalho com atleta de crossfit. Qual a lesão muscular que vai ser mais comum lá no CrossFit? Provavelmente vai ter relação com a demanda desse esporte. Então, tem muito agachamento, talvez lesão muscular de músculos que estão envolvidos no agachamento, como os próprios isquiotibiais. Durante uma barra ou exercícios de empurrada, você pode ter lesões musculares de músculos do membro superior. Então, dependendo do contexto que você vai estar envolvido, o mecanismo de lesão é muito importante, ou seja, em que momento que o indivíduo sentiu com que o músculo rasgou, ou ele sentiu uma fisgada, ou ele sentiu um choque, ou ele sentiu, eles acabam citando assim muitas vezes, senti embolar, né, que deu aquela contratura ou ficou tenso. Em que momento que isso aconteceu? A partir do momento que você define quando que isso aconteceu, você já começa a suspeitar ali dentro da sua avaliação a região que possa ter sido acometida. Beleza? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. O mecanismo de lesão tem relação com demanda e o mais importante, em que momento que o indivíduo possa ter sentido a lesão, você pode correlacionar com musculaturas que possam estar envolvidas no momento em que a lesão aconteceu ou não, você já começa a guiar a sua avaliação, certo? Quais são
os fatores de risco para que lesões como essa possam acontecer. Deixa eu escolher aqui o meu próximo slide. Esse slide aqui... Não, errei. Não é esse não. É esse aqui, ó. Quer ver? Esse aqui. Esse slide aqui, quem assiste as minhas aulas já conhece de cor e salteado, né? Então, em lesões, de um modo geral, não só lesões relacionadas ao esporte, que é o maior número das lesões musculares, né? Normalmente elas estão relacionadas ao esporte. Você tem um modelo muito claro hoje de como que elas acontecem, que está relacionado com capacidade de demanda. Então, nas lesões musculares isso não é diferente. Quando o indivíduo é exposto, aquele grupo muscular específico é exposto a uma demanda maior da que ele tem capacidade de suportar, principalmente se esse incremento for brusco, a chance desse indivíduo estourar é muito maior do que quando esse indivíduo é exposto a uma demanda menor ou uma demanda maior, só que seja mais controlada e que esse indivíduo possa suportar com a capacidade que ele apresenta hoje. Quando eu digo capacidade, a gente discute sobre força, flexibilidade, controle neuromuscular. Esse modelo de capacidade e demanda ele é hoje o principal mecanismo que se explica essas lesões. E já que a Nath entrou aí, né? Boa noite. Já que a Nath entrou aí, dentro do modelo de complexidade, né? Então, você tem um mecanismo onde a demanda é maior do que a capacidade desse indivíduo. E quando a gente fala capacidade, que eu entrar exatamente dentro do que o professor Sérgio Fonseca, a Nath, a Luciana De Michelis discutem bastante, com relação à complexidade do porquê que essas lesões possam acontecer, né? Então, a complexidade... a live ficou boa agora, né, Alan e Gotti? Então, a complexidade, né, dentro dessas lesões. Então, força, flexibilidade, controle, o comportamento do indivíduo, a carga que é administrada sobre ele durante esse processo, como ele recebe essa carga. Então, toda essa administração da carga, ela precisa estar muito bem relacionada com a capacidade que esse indivíduo tem de suportá-la. E talvez não tenha ninguém que tenha falado melhor sobre isso até hoje, como a Nath e todo o grupo de pesquisa deles aí, do professor Sérgio, que eu admiro demais. Então não tem como a gente falar com relação a fatores de risco hoje, sem discutir sobre esse conceito de capacidade e demanda. Além disso, apesar de a gente saber que isso é importante, é muito importante a gente saber como lidar com isso e como manusear isso no dia a dia. Seja no futebol, no crossfit, em qualquer outro modelo de esporte que a gente possa estar envolvido. Então, não tem como falar hoje sobre fator de risco, né? A gente sempre tentou fazer correlações aí simples, como diminuição de força vai aumentar a chance de lesionar, mobilidade alterada vai aumentar a chance de se lesionar. Então, não tem como a gente fazer essas correlações diretas hoje. Então, é muito importante que a gente faça essas correlações através desse raciocínio aí, desse modelo da complexidade, certo? Então, esse seria o segundo ponto aí que é importante a gente discutir, que é com relação ao ajuste da demanda relacionado à capacidade física do indivíduo, beleza? Além disso, vamos aqui para o próximo slide. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui interessante. A Suane me perguntou o seguinte: o risco de lesão aumenta em qual momento durante o campeonato? Início, meio ou final da competição? Então é o seguinte, existem alguns trabalhos que demonstram que durante a pré-temporada você tem mais chance de se lesionar, né, do atleta se lesionar, ou ao longo do processo de competição, mais ao final da competição, onde essas cargas estão sendo... Quando eu digo carga, eu quero dizer
tempo de jogo associado a estresse emocional, por exemplo, chegando próximo de uma fase final de um campeonato. Então, dois momentos críticos, assim, pré-temporada, porque você ainda não tem esse atleta construído, você ainda não tem uma construção desse indivíduo para suportar as cargas que são administradas sobre ele. E também as fases finais de um campeonato aí, onde você tem um estresse não só físico, mas emocional e de cargas acumuladas como um todo sobre esse indivíduo. Então, todas essas nessas duas fases é importante que você tenha esse raciocínio, certo? Então, assim, a gente tende a achar que um indivíduo vai se lesionar menos se você... Eu vou até aumentar aqui para explicar isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vou tirar aqui. Que aí eu fico maior. Então, assim, a gente tende a achar que o indivíduo ele tem menos chance de se lesionar quando a gente administra pouca carga sobre ele. O problema é que na maioria das lesões, principalmente lesões musculares, a gente acaba tendo que construir esse indivíduo para suportar essas cargas. Então, quando o indivíduo treina pouco, ele tem mais chance de se lesionar porque ele não está adaptado a suportar toda essa demanda ou toda essa carga que vai ser administrada sobre ele. Por isso que num período de pré-temporada, onde a carga começa a subir bastante, ele tem mais chance de se machucar, entendeu? Do que quando você pega um período de competição onde você já conseguiu construir um certo lastro sobre esse atleta, uma certa capacidade de suportar essas demandas, entende? Então, é muito importante que vocês lembrem sempre disso, que prevenir lesões nem sempre é diminuir carga que está atuando sobre o indivíduo, até porque quando a gente fala sobre esporte ou altas demandas, se você não preparar o indivíduo para o momento em que ele vai ser exposto às competições, onde ele vai encontrar uma demanda muito alta, a chance dele se lesionar vai ser ainda maior, certo? Então, eu confesso para vocês que eu sempre tive esse raciocínio, quem treina demais tem muita chance de se lesionar, tal. E de alguns tempos para cá, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre controle de carga, administração de carga relacionada à prevenção de lesão e etc., eu comecei a entender que, na verdade, treinar muito não é um problema, né? O grande problema é você treinar muito, muito rápido. Então, é interessante que você consiga expor o indivíduo às cargas o mais rápido possível, desde que isso seja seguro, sendo que o problema não é treinar demais, e sim treinar demais muito rápido, sem gerar esse período de adaptação sobre o indivíduo, certo? Portanto, por isso que em períodos aí de pré-temporada as lesões têm mais chance de acontecer, porque você ainda não adaptou esse indivíduo, não criou um lastro sobre esse atleta para suportar essas demandas. Fechado? João, qual a sua opinião quanto à troca de treinadores com pensamentos e tipos de treinos diferentes? Então, isso influencia demais. A gente acaba lidando com isso aí no esporte, de uma forma geral. É muito comum, né? Que você tenha que lidar com momentos como esse. E isso acaba influenciando bastante na chance com que as lesões possam acontecer. Porque são filosofias de trabalho diferentes, automaticamente as cargas serão administradas de uma forma diferente. E quando isso não é muito bem modulado ao longo do processo, a tendência é que você tenha mais chance de gerar lesões sobre esses atletas à medida que essa carga ela é administrada de uma forma muito diferente, muito rápido, se ela não for muito bem controlada, certo? Aqui, ó, o Rodrigo fez uma pergunta interessante. Como que a gente pode definir o que ocorre no momento da lesão? Eu acho que você quis dizer como que eu posso definir em que momento ocorre a lesão, Rodrigão, é isso? Então, assim, normalmente a gente acaba perguntando para o atleta, né, o que ele relata ali no momento em que a lesão possa ter acontecido. Então, se ele relata que na hora que ele sentiu ali, ele sentiu uma fisgada, em que momento? Quando eu estava começando a dar o tiro, ou na hora que eu bati na bola, ou na hora que eu fui saltar, ou na hora que eu aterrissei. Então, normalmente leva em consideração esse momento, certo?
O outro ponto que eu separei aqui para a gente discutir, que eu acho que é importante para vocês, é com relação à classificação dessas lesões, né? A classificação mais clássica para que essas lesões aconteçam é a classificação a classificação britânica e a classificação de Munique. Para que elas aconteçam não, né? Para que a gente estadie as lesões, na verdade. Então, como que a gente classifica essas lesões? A gente aprende aí, desde lá da faculdade, a classificar de grau 0 até grau 4, né? Onde grau 0 você tem só um espasmo muscular ali, uma tensão muscular. O grau 1 seria a ruptura de poucas fibras, o grau 2 aí de até metade das fibras, grau 3 acima da metade das fibras. E o grau 4 uma ruptura total, né? Dessas fibras. E o que acontece? Essa classificação é interessante, mas eu acho mais válido a gente associar essa classificação a essa classificação aqui, ó, que é a classificação que o Barcelona utiliza hoje, né? Eu acho que é muito válido essa classificação que é caracterizada através dessa sigla, né? MLGR, onde a gente tem o mecanismo de lesão, a localização da lesão, o grau de gravidade da lesão e também define se existe uma relesão ou não. Por que eu acho muito interessante isso? Essa classificação ela leva em consideração os graus, sendo de 0 até 3, né? Então ela acaba levando em consideração ali parecido com a classificação da britânica, né? Onde você tem 0, uma lesão muito simples, uma simples contratura, um espasmo e tal, até o 3, onde você tem uma ruptura parcial ali, etc. E mais importante do que você se preocupar só com o exame de imagem e a característica estrutural da lesão, ela leva em consideração o mecanismo com que essa lesão aconteceu. Então, foi uma lesão, um trauma direto, por exemplo, um tostão lá, uma paulistinha, que é muito comum no futebol. É uma lesão que tem um prognóstico muito melhor, né? Às vezes o atleta nem fica fora do treino ou de jogos por conta dela, dependendo da extensão do trauma. Ou foi uma lesão indireta, por exemplo, foi durante um sprint, um tiro, ou durante um chute, ou durante um alongamento excessivo, um estiramento. Então, qual foi o mecanismo? Como que essa lesão aconteceu, certo? A localização, então se é uma lesão proximal, média ou distal no músculo, assim como se ela aconteceu na junção miotendínea, onde a gente acaba tendo um prognóstico pior também. As lesões na junção miotendínea elas tendem a demorar um tempo maior para cicatrizar do que as lesões que acontecem ali no ventre muscular. Além disso, a lesão foi mais proximal, por exemplo, isquiotibiais, foi mais próximo ali do glúteo, provavelmente está relacionado a um mecanismo ali de lesão excêntrico do quadril, durante uma flexão de quadril exacerbada. Não, a lesão foi distal ali no joelho. Então, provavelmente está relacionado a um mecanismo de frenagem ali excêntrica da extensão do joelho. Então, você pode correlacionar a localização da lesão com o mecanismo de lesão. Assim como traçar prognóstico. Então, as lesões que são no ventre, elas acabam evoluindo um pouco mais rápido, e as lesões da junção miotendínea, elas tendem a ter que ter uma evolução mais lenta, um controle melhor sobre os sintomas, certo? O grau de gravidade dessas lesões, aí a gente vai caracterizar aí de acordo com o grau de ruptura ali no exame de imagem, sendo que você pode colocar o R na frente, né, que significa relesão, onde a gente tem um melhor prognóstico para lesões que aconteceram de forma primária. Então, se é a primeira vez que o cara rompeu o quadríceps, a primeira vez que a moça rompeu os isquiotibiais, a tendência é que esse indivíduo ele evolui melhor ao longo do processo de reabilitação, mais rápido, com melhor prognóstico, do que indivíduos que sofreram uma relesão. Inclusive, acho que alguém me perguntou aqui, né? Quer ver? Quando você lesiona um local, você tem mais risco de relesão na mesma área? A Suane me perguntou. Então, um dos principais fatores de risco para uma lesão muscular é
você ter lesão prévia. Então, indivíduos que já romperam os isquiotibiais uma vez, eles têm mais chance de romper de novo do que pessoas que nunca tiveram uma lesão nesse grupo muscular especificamente. Beleza? Então, a relesão é muito importante. Então, se é a segunda, terceira vez que você está reabilitando aquele grupo muscular desse atleta, você tem que ir mais devagar ainda, ter mais controle ainda sobre o processo, porque a tendência é que o prognóstico dele seja pior também. E o mais importante, né, que a gente chama de prevenção secundária. Um indivíduo desse, que sofreu uma lesão como essa, já é a terceira lesão muscular dele, ele precisa entrar em um processo de prevenção de lesões a longo prazo, que a gente chama de prevenção secundária. Fechado? Beleza? Tá. O William perguntou aqui, ó, esse tipo de classificação, né? Essa classificação aqui, né? MLGR, é para evitar o uso de exame de imagem? Então, assim, de fato, o tratamento das lesões musculares hoje ele é muito clínico, mas para você conseguir estadiar a lesão, ainda é necessário um exame de imagem. Não quer dizer que você vai pautar todas as suas ações na reabilitação baseadas no exame de imagem, mas para estadiar a lesão é necessário um exame de imagem sim. E se eu falar para vocês que a gente não faz exame de imagem em lesão muscular e que trata só clinicamente e tal, é mentira, tá? Lesão muscular normalmente é realizado exame de imagem, principalmente para estadiar a lesão, mas é o que eu falei, você não pode ficar preso ou se apegar simplesmente ao exame de imagem, beleza? A Karen perguntou, em todos os graus a fisioterapia já atua desde o começo? Se você tiver a possibilidade de atender esse atleta, ou que seja um atleta amador, ou esse indivíduo que não seja atleta, no momento em que a lesão aconteceu, com certeza a gente tem um arsenal gigantesco de condutas que a gente pode realizar com esse indivíduo. Como, por exemplo, o uso ou não de gelo, o uso de compressão, o uso ou não de anti-inflamatórios que pode ser administrado por um médico ou não. Então eu já vou entrar nesse assunto agora, inclusive. Eu já tinha até separado aqui um videozinho para brincar com vocês aí um pouco de... Será que o gelo é a melhor conduta, né? No caso das lesões musculares, nessa fase inicial. Então, o meu atleta, a minha atleta acabou de ter uma lesão muscular. E aí? Uso gelo, recursos anti-inflamatórios. Será que isso é o melhor hoje ou não? Então, assim, existe algumas críticas com relação ao uso do gelo hoje, o uso de anti-inflamatórios, de recursos anti-inflamatórios, né, nessa fase precoce do tratamento de lesões musculares, não só de lesões musculares, mas de lesões agudas aí relacionadas ou não ao esporte. Como que é o meu protocolo lá no clube hoje, né, dentro de algumas evidências que eu venho estudando. Eu avalio clinicamente as condições dessa lesão muscular. Se você tem a presença de sinais flogísticos, aquele processo inflamatório não está muito bem controlado, o uso de recursos anti-inflamatórios, e o gelo é um deles, pode ser algo interessante, entende? Então, em algumas lesões, como por exemplo contraturas, onde você tem aquele processo um pouco mais controlado, talvez o uso do gelo não seja interessante. Mas em lesões onde você tem ruptura de fibras nos primeiros 3 dias ali, com um processo inflamatório exacerbado, o controle desse processo me parece ser interessante. Então, eu indico como que vocês avaliem clinicamente esse indivíduo, principalmente a presença de sinais flogísticos, e definem as suas intervenções através dessa avaliação, certo? Então, o gelo não deve ser utilizado em todas as lesões, de uma forma desenfreada, mas ele continua assim tendo as suas indicações, principalmente em processos aí inflamatórios exacerbados, eu acho válido de utilizá-lo. Fechado? Beleza? E falando nisso, eu vou até mandar aí algumas evidências com relação ao uso do gelo nos esportes, para vocês terem como base aí
um pouco esse raciocínio que eu estou descrevendo aqui para vocês lá no meu grupo do Telegram. Então, quem quiser ter acesso pode entrar lá, que eu vou enviar lá. Eu vou tentar enviar assim que terminar a live, eu já pego ali no meu computador, já mando lá. Se não, amanhã, na hora que tiver um tempinho ali no clube, eu mando lá no meu grupo do Telegram para vocês. Fechado? Então, o gelo continua sendo uma estratégia interessante? Sim, mas nem sempre é o mais indicado. A gente precisa avaliar aí as condições clínicas do indivíduo e principalmente evitar o uso dele aí de forma prolongada, tentando fazer com que o processo inflamatório faça o seu papel, né? Então, o processo inflamatório não é algo ruim, ele só precisa ser controlado. Então, muitas vezes o processo inflamatório ele precisa acontecer para que a gente tenha o início da cicatrização, né? Até mesmo em lesões musculares. Então, a ideia é só controlar esse processo um pouquinho melhor aí ao longo do tempo. Fechado? Beleza? Com relação a cicatrização, né? Como evoluir? Então, eu separei aqui para vocês um slide que eu tenho nessa minha aula também, que eu gosto bastante, que é esse daqui, ó. Como que a gente vai evoluir no retorno ao esporte, né? Com esses atletas. Então, assim, primeira coisa, deixar esse cara o mais ativo possível. Lembra da nossa última live? A história de manter a capacidade, manter o piso. Então, assim, ele não pode correr porque teve uma lesão muscular. Tenta manter o máximo de capacidade do indivíduo utilizando membros superiores, utilizando bicicleta, se isso não exacerbar os sintomas. Manter esse cara o máximo ativo possível, utilizando hidroterapia, se você tiver a possibilidade de fazer isso. Qualquer intervenção que mantenha esse indivíduo em atividade é interessante. Além disso, é muito importante que você comece a expor esse indivíduo às cargas, inclusive no grupo muscular que foi envolvido. Como que a gente vai começar a realizar esse trabalho? Então, assim, a gente sempre iniciava esse trabalho de forma isométrica. Eu confesso para vocês que iniciar esse trabalho de forma isométrica, para mim, ainda é algo mais palpável. Só que já existem algumas evidências, um trabalho novo, bem novo aí que saiu na JOST, já faz um ano mais ou menos, que demonstrou que o exercício, inclusive excêntrico, pode ser seguro no início de uma lesão muscular. Só que o mais importante, qualquer carga que você administre sobre esse indivíduo, seja dentro de um trabalho tipo no isocinético, igual vocês viram fazendo, ou um treino excêntrico aí, que vocês estão vendo agora, ou um trabalho de sprint, que é um dos principais mecanismos de lesão aí quando se fala de lesão de isquiotibiais, ou simplesmente um trabalho localizado de fortalecimento dessa musculatura concêntrico, excêntrico, isotônico, ou até mesmo isométrico, você precisa monitorar como que o indivíduo está respondendo a esse estímulo. E normalmente a gente monitora isso através da resposta dolorosa ao movimento. Então, assim, eu confesso que eu ainda tento sempre começar com o isométrico, porque eu acho uma contração mais segura, onde você aproxima as fibras musculares e mantém, você não tem estiramento sobre elas durante a contração. A tendência é que o indivíduo responda melhor às cargas dessa forma, mas não teria problema nenhum você utilizar um trabalho isotônico sobre esse indivíduo, entende? E esse trabalho isotônico ele pode ser utilizado sim nos primeiros dias de uma lesão muscular, principalmente as lesões mais simples, só que você precisa estar monitorando os sintomas. E como que o indivíduo recebe essa carga aí 1 dia, 2 dias após esse estímulo ser administrado sobre eles. Normalmente a gente faz isso através da escala de dor, né? Então, quando o meu atleta refere dor ali até 3 na escala visual analógica, eu acho um número bem seguro de trabalhar. 3 na escala de dor é basicamente um incômodo. Quando ele refere um incômodo no exercício, eu tendo a manter esse exercício. Eu sempre falo, incômodo tá legal, eu só não quero dor. Dor me preocupa, não quero que você faça com dor. O incômodo ali, lembrando que tem ali o músculo e tal, para mim tá ótimo, só não quero dor. Em qualquer tipo de exposição que eu vá fazendo,
assim como em qualquer tipo de evolução sobre essa exposição de cargas durante o processo, entende? Então, vou fazer o exercício excêntrico de reto femoral. Como que foi a dor? Foi 3. Beleza, continua, me parece algo seguro. Como ele ficou depois? Não exacerbou os sintomas. Beleza, foi excelente, é a partir daí que eu vou progredir. E o mais importante, depois que você conseguir encontrar essa carga, essa administração de carga, seja de volume, intensidade, peso, frequência do seu atleta, é importante você começar a monitorar isso, para você saber como que você vai evoluir nessa exposição, né? E essa evolução na exposição de carga é primordial. Então assim, eu estava fazendo lá um excêntrico de isquiotibiais na cadeira flexora com 10 quilos. Quanto que é seguro eu evoluir na semana que vem para esse atleta, né? Primeiro, tem que ser uma carga que quando eu evoluir não vai exacerbar os sintomas dele e que vai gerar no máximo um incômodo naquela musculatura que eu estou tratando. E segundo, a tendência é que se eu evoluir aí em torno de 10, 20%, estourando 40% dessa carga de uma semana para outra, com que eu não gere, é bem provável que eu não gere esse estímulo doloroso aí ao ponto de exacerbar os sintomas dele. Então alguém me perguntou aí, né, como é que você controla a carga, eu acho. Através de PSE, alguma coisa assim. Eu controlo através do PSE, que é a escala de percepção subjetiva de esforço, para entender como que o meu atleta está respondendo a essa carga que eu estou expondo a ele. Se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre isso, eu postei sábado uma aula no meu YouTube sobre controle de carga. Ela é baseada para lesões de membro superior, mas vocês já vão conseguir entender a ideia aí, né, do controle de carga e como usar o PSE como uma dessas variáveis. Mas também é importante você controlar a carga externa, que é como você vai evoluir nessas cargas, seja no número de sprints, que é um mecanismo de lesão, seja no número de repetições e o peso que você vai utilizar, por exemplo, numa cadeira flexora, extensora, num HF, seja no tempo que você vai ficar expondo esse atleta sobre essa demanda, entendeu? Então é muito importante vocês saberem como progredir isso de uma forma gradual. Lembra que eu falei no começo da live, né? O problema não é treinar muito. O problema é treinar muito, muito rápido. Esses caras têm que treinar muito, senão eles não competem, né, em alta intensidade, com alta performance. E também eles têm mais chance de se lesionar se eles não treinarem muito. Só que não dá para fazer isso do dia para a noite. Você precisa de um período para construir esses indivíduos. Certo? E para que a gente consiga fazer isso, certo? Para que a gente consiga fazer isso, é muito importante que a gente leve em consideração a especificidade do esporte. Então, um meia atacante, eu vou fazer um trabalho totalmente diferente com ele que eu faria com um lateral. Por exemplo, um trabalho onde ele vai trabalhar ali mais na faixa do meio do campo, onde eu tenho chegadas para finalizar no gol, para cruzar na área, por exemplo. Então, se eu tenho um lateral, qual que é o trabalho que esse indivíduo vai fazer, né? Eu vou ter que expor ele ali mais na faixa lateral do campo, né? Adaptar ele a esses estímulos de alta intensidade ali na faixa lateral, que são estímulos de alta intensidade um pouco mais longos do que um cara que joga no meio campo vai fazer. E se eu estiver lidando lá com um atleta de handball? Cara, qual que é a posição dele? Quais são as ações dele dentro do campo? Então, vocês viram um trabalho aí, um exemplo de trabalho para um cara que joga no meio campo, agora um exemplo de trabalho para um indivíduo que joga ali na lateral. Então ele vai vir buscar a bola aqui nesse cone, depois ele vai receber a bola de volta, né? E vai fazer o lançamento para o atacante lá no fundo que está fazendo um facão. Aí agora vocês vão ver o exemplo na prática. Pegou um dia que estava chovendo pra caramba e a gente fez isso. Então, especificidade. Qual que é o meu objetivo aqui ainda? Não é acumular muita carga, é só expor ele ao gesto que ele vai encontrar lá no dia do jogo, ou no dia que ele for exposto às cargas ali mais relacionadas à sua demanda. E depois que esse indivíduo passar por essa fase, sem exacerbar os sintomas e por aí vai, alguns trabalhos onde você tem acúmulo de carga de trabalho
tanto de volume quanto de alta intensidade, são importantes nessa fase de transição. Principalmente simulando cargas que ele encontra no seu dia de treinamento e no período de jogos. Então assim, quantos metros ele vai percorrer em alta intensidade? Provavelmente numa proporção ideal a que ele percorre em um dia de treino. Eu preciso chegar nesse ponto para falar assim, esse cara tá pronto para treinar. Ele tá saindo do departamento médico, ele vai aguentar um treino inteiro aqui sem ter uma recidiva dessa lesão. Esse cara tá pronto agora para jogar. O tanto de carga acumulada que ele tem, ele tá pronto para jogar. Ele vai aguentar 90 minutos, ou que seja 45 minutos de um jogo, porque ele tem essa carga acumulada e ele vai ter menos chance de sentir esses incômodos ao longo desse processo. Beleza? Então assim, o retorno ao esporte é a fase primordial e ele começa lá quando você começa a fazer aqueles exercícios ali simples que eu mostrei para vocês aqui nesse slide. O retorno ao esporte começa aqui. O cara lesionou, entrou no seu departamento de retorno ao esporte, começou. E você precisa começar a acumular carga com ele desde esse dia. No membro inferior que não foi lesionado, no tronco que não tem nada a ver com a lesão, no membro superior, e vai progredindo nessas cargas com controle de variáveis subjetivas e variáveis objetivas, que é o que nós chamamos aí de carga externa. Beleza? Fechado? O William perguntou aqui para mim, como que você diminui a dor na fase aguda? Então você pode utilizar o próprio gelo como uma estratégia analgésica, você pode utilizar os aparelhos de eletroterapia, né? TENS, a massagem, liberação miofascial como uma estratégia muito interessante de relaxamento e diminuição da dor. Eu gosto de utilizar bastante esses recursos, William. O William perguntou aqui, né? A localização da lesão interfere no prognóstico por conta da vascularização? Isso aí, cara. Então, assim, no ventre muscular você tem maior capacidade de reparo do que na junção miotendínea. Além disso, a junção miotendínea sofre mais estresse ao longo das exposições às cargas do que o ventre muscular. Então, a tendência é que a junção miotendínea tenha mais dificuldade em cicatrizar por conta do estresse que age sobre ela, e você precisa preparar mais essa região para suportar esse estresse do que o próprio ventre. O Gustavão perguntou aqui, João, em que momento você entra com o trabalho excêntrico? Então, Gustavo, o trabalho excêntrico ele é exposto ao atleta à medida que ele responde muito bem a um trabalho isométrico e o trabalho concêntrico. E aí eu tenho segurança para entrar com o excêntrico. E eu só mantenho o uso do excêntrico, em alta intensidade principalmente, se isso não estiver exacerbando os sintomas dele durante a execução e também após a exposição desse exercício. Certo? O Marcelão perguntou aqui, né? Já respondi mais ou menos, mas perguntou: você utiliza algum recurso de eletroterapia e em qual momento? Então eu acho muito interessante utilizar o laser como um recurso para modular o processo inflamatório e aumentar as taxas de cicatrização local. Eu acho muito interessante utilizar as correntes analgésicas nas fases iniciais para gerar analgesia mesmo, diminuir a dor do indivíduo. E eu gosto de utilizar bastante o que a gente chama de terapia combinada, que é o ultrassom associado a uma corrente analgésica. Não com o intuito de diminuir a inflamação, de aumentar a cicatrização, não. Simplesmente de diminuir a dor mesmo, através do uso de correntes analgésicas, certo? E a terapia manual eu acho interessante para isso também, principalmente a liberação miofascial, a massagem, relaxamento. Da Gardênia. Os exercícios do protocolo de Asklin são eficazes no tratamento de lesões isquiotibiais? Gardênia, esse protocolo é um pouco mais antigo, mas é interessante sim de utilizar porque ele leva em consideração a exposição às cargas de alongamento ao longo do processo. Então é a mesma coisa. Você pode utilizar, mas eu indico que você vá monitorando como que o indivíduo está respondendo às cargas ao longo do processo, certo? Sempre com essa monitoração aí da dor. Marraína perguntou o seguinte: se você intervir precocemente no processo inflamatório, não vai diminuir a resposta e assim não ter uma boa cicatrização? É exatamente isso, garota. Por isso que eu disse, você precisa monitorar
o processo inflamatório, os sinais flogísticos. Se é algo que você percebe que está saindo ali do seu controle, eu acho válido você intervir com estratégias aí anti-inflamatórias, entendeu? Gelo, uso de associado, né, com o médico aí, o uso de um anti-inflamatório, né, de fazer essa discussão ali com a equipe médica, mas só quando você percebe que esse processo está saindo do normal. Quando você observar que está controlado, o ideal mesmo é você tentar fazer com que esse processo seja só simplesmente controlado, certo? Perfeito. O Geraldo perguntou assim, ó, mestre, eu imagino que no mundo do futebol o profissional lida muito com o ego e com o psicológico do atleta. Nesse caso, você modifica sua abordagem ou aplica alguma conduta utilizando o placebo como uma possível ferramenta, tipo ventosa, kinesiotaping ou coisas do tipo? Cara, essa pergunta é boa. Então, assim, normalmente a gente lida com crença, né, dos atletas. E você não vai conseguir ganhar esse atleta se você rebater uma crença logo de cara e com os dois pés no peito dele. Então isso faz parte de um processo de educação, principalmente atletas que são um pouquinho mais velhos, mais experientes e tal. Então assim, o que eu dou de dica para vocês? Jamais chegue com os dois pés no peito. Ao longo do tempo, você vai educando esse atleta. Então assim, se um atleta chega para mim e pede para eu colocar kinesiotape, eu coloco tranquilamente. Só que aí eu tento entender o porquê que ele quer essa intervenção, qual que é a aflição dele, por que ele está sentindo isso, aquilo. E eu vou complementando e educando ele ao longo do processo. Então assim, eu tendo a não negar utilizar essas condutas assim que são mais simples, né? Se for alguma coisa assim mais invasiva, tipo ozonioterapia, isso aí eu já falo na lata, falo, isso aí não serve para nada. Nem inventa moda. Eu já falo assim. Mas algo que não vai me prejudicar, não pode expor o meu atleta ao risco, etc., é muito importante que você vá fazendo isso com parcimônia, entendeu? Aos poucos, educando ele, para você não perder a confiança dele e não perder o atleta no meio do processo, entendeu? Perguntou o seguinte, e quando o prognóstico da lesão do atleta não é bom? Digo, o exame de imagem apresenta hematoma, edema e etc. Acho que você estava perguntando com relação ao gelo, né? Nesses casos aí de lesões mais graves, tal, eu acho que o gelo é indispensável, cara. Acho que nessa fase inicial vai ter que controlar o processo inflamatório e eu acho que é uma ótima ferramenta que a gente tem para diminuir dor e controlar o processo inflamatório ao mesmo tempo. A Suane me perguntou aqui, né? O paciente teve uma lesão muscular, não fez o tratamento, né? Não tratou e tem uma fibrose. Existe como quebrar essa fibrose? A única forma de você tentar melhorar um pouco a condição de um músculo, às vezes de um tendão, é você expondo esse músculo à carga. Então aquela coisa, fazer uma massagem aqui para quebrar fibrose, vou fazer crochetagem aqui para quebrar fibrose. Cara, a gente não tem tanta força assim, né? Só se fosse o Hulk para quebrar uma fibrose. Então normalmente a gente tenta melhorar o alinhamento dessas fibras, a capacidade que esse músculo tem de suportar as cargas, expondo ele à carga, principalmente através de exercícios excêntricos, que é o tipo de exercício que você tem maior capacidade de realizar mudanças sobre um tendão, sobre um grupo muscular. Só que isso daí demanda tempo e provavelmente você não vai conseguir deixar esse grupo muscular exatamente como ele era antes. Fechado? Galera, um último recado aqui eu tenho para vocês são as perspectivas com relação às lesões musculares, né? Então, estudos prospectivos, eles ainda são muito muito raros, né? Estudos prospectivos ainda são muito escassos na literatura. Então, ainda existem muitas teorias que precisam ser colocadas à prova. O próprio modelo de complexidade que a Natália entrou aqui na live, pô, sensacional o modelo e tal. Inclusive, eu acho que o pós-doutorado dela tem tentado comprovar algumas coisas relacionadas a isso, né? Um estudo prospectivo com lesões musculares.
Mas ainda é pouca coisa que a gente tem e aí fica muito difícil de você prevenir, identificar fatores de risco para conseguir atuar de forma eficiente sobre essas lesões. Então, ainda faltam muitos estudos com esse intuito. Então, se alguém tem vontade de estudar sobre esse tema aí, estudos prospectivos podem ser uma ótima estratégia, uma ótima pergunta de pesquisa. Entender quais são os fatores que predispõem os atletas a sofrerem esse tipo de lesão, seja eles amadores ou profissionais. Queria deixar uma mensagem aqui para vocês de que treinar forte é necessário. Acabando minha bateria aqui. Treinar forte é necessário, mas precisa ser feito com inteligência, controlando a carga, manter esse atleta o mais ativo possível no momento em que você não pode expor ele a grandes cargas, porque os músculos, o músculo envolvido não permite. Mas treinar forte é muito importante. O Dailton fez uma pergunta muito legal aqui. Quais os critérios para iniciar exercícios pliométricos? Então, assim, é muito importante que esse atleta não apresente dor nos excêntricos, porque não tem como você trabalhar pliometria sem trabalhar excêntrico. Excelente pergunta, Dailton. Excelente, eu não falei sobre isso. Então, assim, quais critérios para evoluir para pliometria? O cara precisa suportar contração excêntrica sem dor, porque pliometria não tem como trabalhar sem trabalhar excêntrico, né? Você tem que ter a mudança ali do estímulo excêntrico para o estímulo concêntrico rápido. E normalmente exercícios pliométricos estão associados a exercícios de salto. Então, você só vai realizar salto, principalmente aí unipodal, quando esse atleta conseguir suportar exercícios excêntricos em apoio unipodal e daquele grupo muscular que você está reabilitando especificamente. Beleza? Fechado? Controle multifatorial é primordial, então quando a gente fala lá de demanda e capacidade, né? Que foi o modelo que a Natália citou aí, é muito importante que você leve em consideração esse indivíduo como um todo, então os fatores, os múltiplos fatores que influenciam sobre esses indivíduos são muito importantes. E o mais importante é que ao longo desse processo você precisa reavaliar e reprogramar suas condutas de acordo com os critérios, se o indivíduo está evoluindo bem ou não. Não esqueçam disso nunca. Então, ó, um beijão para vocês aí, um beijão e até a próxima. Se cuidem.